Olá, galera! A gente vai falar hoje sobre FIA e FEI, aspectos estaduais e aspecto federal. Antes, deixa eu me apresentar. O meu nome é Juliana Maurília Martins, né? Trabalho com consultoria tributária na parte de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. E hoje o meu objetivo vai ser falar sobre o FIA e o FEI na visão do lucro real. E temos com a gente aqui também a Tatiane Scremin, vou deixar ela se apresentar. E depois a gente dá sequência aqui no nosso conteúdo sobre FIA e FEI. Para quem não sabe, FIA, né, o Fundo da Infância e da Adolescência, e o FEI, Fundo Estadual do Idoso. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Olá pessoal, sou Tatiane Scremin, trabalho com consultoria e treinamento de ICMS, IPI e ISS, e eu vou falar sobre a questão do FIA e do FEI no âmbito estadual. Então vamos lá, como a Juliana já falou, o FIA é o Fundo da Infância e Adolescente, e o FEI é o Fundo Estadual do Idoso. O Estado de Santa Catarina, ele está obrigando ao pagamento dessas contribuições, mas não é toda a empresa que tem que ficar pagando o FIA e o FEI. As empresas que são obrigadas a contribuir, aí é obrigado mesmo, tá? São empresas de apuração normal do ICMS, porém apenas lucro real. Então, empresas de lucro real, que seja de direito privado, então o órgão público não entra nessa obrigatoriedade, porque será, né? Então, empresa privada, lucro real, que tenha regime especial ou TTD, que é a mesma coisa, e esse regime especial tem relação com benefícios fiscais de ICMS. Então vamos lá, tem que atingir as quatro condições. Ah, mas eu tenho um benefício fiscal. Esse benefício fiscal, ele é através de regime especial? Não, é por exemplo a transportadora de cargas que tem um crédito presumido de 20%. Mas esse crédito presumido de 20%, apesar de ser um benefício fiscal que vai desonerar a carga tributária dessa transportadora, ele não é obtido através de regime especial. Você simplesmente anota no livro de ocorrência, apura e dali para frente começa a controlar todo esse benefício através das regras dele. Então você não precisa de regime. Então não vai precisar pagar o FIA ou FEI, só se quiser, né? Porque qualquer um de nós podemos contribuir para essas duas entidades. Quem é obrigado são essas pessoas, essas empresas que se enquadrarem nesses quatro requisitos. Então, vamos lá, vou repetir. Lucro real, de direito privado, que tenha benefício fiscal do ICMS e esse benefício tenha sido concedido através de regime especial, ou TTB, que é a mesma coisa. Tati, aproveitando a tua fala, deixa eu... que agora eu tô aqui, né, prestando atenção no que tu tá falando e já vem coisa na cabeça. Quando tu fala ali do lucro real, eu tô lendo aqui que você certamente deve ter pego isso da legislação, da Lei 17.878, né? E lá na legislação estadual ele fala regime normal mesmo? Não, ele fala lucro real. Lucro real. Entendi. Lucro real. Tá, entendi. Isso aí é costume, né? Na nossa área, na área estadual, a gente tem muito costume de dizer ou ela é normal ou ela é do simples. Então, nós não entramos muito no mérito de ser lucro real, de ser lucro presumido, porque para o ICMS não faz diferença, não faz até um certo ponto, né? Não. Porque aqui no FIFE já fez, né? Até pedi para você falar sobre isso, porque realmente, né, nos nossos anos de consultoria, nos demonstra isso, né? Que as pessoas chamam simples e normal. Mas do que é normal, né? Mas legal esse esclarecimento. Então, enfatizando só para a empresa do lucro real, né? Real, somente lucro real. Inclusive, Juliana, também tem a questão das empresas do Simples que ultrapassam o sublimite do ICMS, porque a empresa, se ela fatura até 4.800.000, ela é do Simples, né? Claro, vendo todas aquelas condições do Simples. Mas a partir do momento que ela ultrapassa o sublimite, tem estados que o sublimite é 1.800.000, mas aqui em Santa Catarina é 3.600.000. Ou seja, a empresa ultrapassou 3.600.000, para fins do ICMS, ela não é mais do Simples. Sim. Para fins da apuração do ICMS. Só que ela continua sendo optante pelo Simples. Ela não é lucro real e ela não é lucro presumido. Então, para fins do FII e FEI, mesmo que ela tenha regime especial do ICMS, porque para fins do ICMS ela vai ser normal, ela ainda assim não é obrigada a contribuir para o FII e FEI, porque o enquadramento geral dela é Simples Nacional. Ela não é lucro real e nem lucro, né, não é lucro real, vamos dizer assim. Porque quem é do lucro presumido também não paga essas contribuições. Show. Beleza? Então, gente, vou repetir porque o pessoal tem muita dúvida disso, tá? Confundem tudo. Afinal, eu tenho que pagar ou não, Tatiana? Primeiro, teu benefício tem regime especial? Não, então nem te preocupa, né? Paga se quiser. É lucro presumido? Também não se preocupa. Então tem que estar nos quatro requisitos. Então já pode começar até vendo se é lucro real e presumido, que eu acho que até é o mais fácil, né? É lucro real? É real. Agora eu tenho que analisar as outras questões. Se aquele meu benefício foi através de um regime especial. Se foi,
tem que pagar. É a famosa análise por eliminação, né? Você vai por eliminação. Não é lucro real, não tem nem que ficar pensando, né? Não tem nem que ficar filosofando sobre isso. Perfeito. Nem isso. Vamos pelo mais fácil, né? Para que complicar tanto? Já os impostos já são complicados. Exatamente. Então, vamos falar do cálculo. E aí, como é que funciona o pagamento, né? O cálculo do FIA e do FEI. Então, gente, o cálculo corresponde a 2% do valor do imposto de renda. Então, a base de cálculo do FIA e do FEI é o imposto de renda. Então, será 1% para o FIA e 1% para o FEI. Obrigatoriamente nesses percentuais, 1 para um e 1 para o outro, tá? Ah, mas lá na minha região, no meu município, não tem esse FIA e FEI e a minha empresa se enquadra na obrigatoriedade. Como que eu faço? O que a legislação diz? Que a prioridade é FIA e FEI. Mas se na tua região tem um outro nome, mas o que interessa é que aquele dinheiro, aquela contribuição vai para fundos de amparo a idoso e para fundos de amparo à criança e ao adolescente. Pode ser que a sigla seja outra, o nome seja outro, mas o que interessa é a finalidade. Então não pode, por exemplo, você ser obrigado a contribuir para o FIA e FEI em decorrência do regime especial e você contribuir para o fundo da saúde, por exemplo. A não ser que tenha relação com essa questão do idoso, da criança, do adolescente. Então, só tem que tomar cuidado nisso. Mas, geralmente, as prefeituras têm esses fundos, né? Então, pelo que está falando ali, é o fundo estadual e o fundo municipal também serviria. Exatamente. Falando nisso, sim. É porque, na verdade, tu vais no município ver qual é a entidade que precisa disso, né? Tem relação municipal aqui, estado-município. Sim. É como se fosse um convênio entre eles. O que eu já percebi, que tem empresas... Na verdade, o pessoal vem me perguntando assim, Tati, eu tenho uma filial em Santa Catarina, mas a matriz é lá no Paraná. E aqui em Santa Catarina, ela se enquadra na obrigatoriedade. Só que ela costuma fazer essa doação já para uma entidade lá do Paraná, para um asilo de velhinhos lá do Paraná. Pode? Vale? Pelo que, na minha opinião, não vale, tá? Não vale porque o Estado quer que o dinheiro fique aqui. Então, não faz sentido ficar lá no Paraná, né? Então, eu acredito que não. Aquele lá vale, claro, socialmente falando, mas para efeito de você se manter no TTD, tem que ser na região, inclusive fala em município. Então, você tem que ver no teu município, né? Até porque se não tivesse esse tipo de restrição, ele não ia botar como fundo estadual, né? Ele poderia botar até o fundo da União, porque a gente tem fundo esses fundos, né, eles têm a nível da União, dos estados e dos municípios. Então, se ele não tivesse esse tipo de restrição, ele nem colocaria nessa redação na legislação estadual. Ele poderia colocar somente o fundo do idoso, né? Não colocar o estadual. Tem isso. Outra questão, assim, que é a questão da doação. Que mês que, então, que eu tenho que fazer a doação? A doação é no mesmo período de apuração do imposto de renda. Então, se o imposto de renda é apurado de forma trimestral, você tem que fazer o pagamento, né, a apuração da doação e o pagamento trimestralmente. Então, o vencimento é dia 30, é porque é por apuração. Então, primeiro trimestre, você tem janeiro, fevereiro, março. 31 de março, vence a contribuição. Ah, mas eu pago anual. Se você faz o pagamento de forma anual, você tem duas opções. Ou paga o FIA e o FEI, eu não estou falando da opção do imposto de renda, tá? Opção do FIA e do FEI. Você paga o imposto de renda de forma anual. Então, o imposto de renda, ou você paga ele anual, e aí tem que ser dia 31 de dezembro, ou você pode fazer o pagamento por estimativa. Aí fechou janeiro, 31 de janeiro, fechou fevereiro, 28 ou 29 de fevereiro, e assim sucessivamente. A questão aqui que o pessoal já vem trazendo é a seguinte, poxa, mas como que eu vou apurar o FIA e o FEI dentro do período de apuração, se eu mal terminei, né, essa questão do imposto de renda? Daí, né, Juliana, vai meio que no... Não digo chute, mas é o aproximado, né? Vai no feeling. Não, então, o ideal é que, a recomendação, né, é que você faça essa apuração no penúltimo ou no último dia do encerramento do período de apuração. Então, por exemplo, a gente está fazendo o cálculo do primeiro trimestre. Vai ali pelo dia 29, 30 de março, levanta o lucro, né, daquele trimestre até aquela data, calcula o imposto de renda na alíquota básica. Isso é uma outra questão que depois eu vou explicar, né, a diferença entre a alíquota básica e a alíquota adicional. Calcula o imposto de renda na alíquota básica e calcula os 2% e faz a efetiva doação baseado nesse valor. Juliana, mas se eu fizer esse cálculo no dia 29 ou 30 de março, por ali, ainda vão acontecer outras operações que podem afetar o meu lucro e, consequentemente, o meu imposto de renda devido? Não vai ficar diferente?
Provavelmente vai, mas a diferença vai ser pequena. O que tu não pode é calcular, por exemplo, no primeiro trimestre e doar no segundo. Se tu doar no segundo, tu não gera incentivo no primeiro e também tem o problema que daí você não tá atendendo, né, à exigência estadual. Porque agora, depois se a Tati quiser falar também, né, sobre o imbróglio que nós tínhamos na redação anterior e a essa redação, agora a redação estadual está de acordo com a legislação federal, ou seja, ela está em conformidade com o que a legislação federal fala. A legislação federal fala que o incentivo federal, o incentivo para a dedução do imposto de renda, para existir, a doação tem que ser dentro do período de apuração, ou seja, doações feitas em janeiro, fevereiro e março são utilizadas como incentivo para o imposto de renda no primeiro trimestre. Se você doar no mês de abril, maio e junho, você só pode gerar incentivo para o imposto de renda no segundo trimestre. Então não adianta nada calcular baseado no primeiro e querer contribuir no segundo. Aí só para finalizar essa parte, imagine o seguinte, você calculou baseado no primeiro trimestre e insiste em doar no segundo, e aí no segundo deu prejuízo, não tem imposto de renda para pagar, você não vai ter incentivo nenhum, colega. Por isso que é importante que você calcule dentro do trimestre e doe, contribui dentro daquele mesmo trimestre. E o que a Juliana comentou, que é porque a redação antiga dizia que o vencimento do FII e do FEI era no vencimento do imposto de renda, e não na apuração. Então, quer dizer, você apurava o primeiro trimestre e você tinha até o final do mês seguinte, seria 30 de abril daí, né, Isso, Juliana? Isso. Para fazer o pagamento do FII e do FEI. Não é mais desse jeito, tá? E não é opcional, como a Juliana já comentou. É obrigado a ser dessa forma. Então, apura trimestralmente, no último dia do trimestre tem que pagar o FII e o FEI. E aí, a gente vem naquela questão, e se eu pago a mais? Paciência, né? Paciência, porque se você viu depois que pagou a mais, o Estado vai entender que foi por opção, não é opção, mas você não tem como recuperar isso. E aí a gente vê muito isso na parte quando é anual, porque quando é anual, o que acontece? Você vai pagando por estimativa o imposto de renda, né, mensal, chega no final do ano você faz o ajuste. O FII e o FEI, você tem a opção de escolha, diferente do imposto de renda, né, Juliana? O imposto de renda não tem opção de escolha, ou tem? Para doação do FII e do FEI tem. Para lucro... Não. A apuração do imposto de renda. A apuração do imposto de renda, você escolhe se quer lucro real anual ou lucro real trimestral. No caso do lucro real anual, é possível fazer o recolhimento com base na receita bruta ou com base na estimativa base na suspensão redução, desculpa, que é o acumulado, por exemplo, de janeiro a fevereiro, depois de janeiro a março, depois de janeiro a abril, sempre pelo acumulado. Mas o recolhimento mensal, ele é obrigatório por uma das duas metodologias, tanto numa quanto noutra a gente pode estar utilizando já o incentivo, mas se quiser deixar para doar só final do ano e usar o incentivo na apuração anual, também pode. Tem que ser dentro do período de apuração. Como o lucro real é anual, com recolhimentos mensais obrigatórios, mas o período é anual, a gente pode estar usando dentro do ano. Tá, perfeito. Então, assim, o que o Estado no FII e FEI colocou, então? Só para a gente esclarecer bem. Que o FII e o FEI, no caso trimestral, é obrigado a ser a contribuição trimestral. No caso do anual, você pode escolher anual ou fazer por estimativa também. Decidiu fazer anual, dia 31 de dezembro tem que pagar isso. Uhum. Decidiu fazer a por estimativa, você vai pagando mensal. Fechou janeiro, dia 31 de janeiro, e assim vai. Chegou o final do ano, você vai fazer o ajuste de imposto de renda, você faz o ajuste do FII e do FEI também, se decidiu fazer mensal, por estimativa. E aí, se você pagou a menos, você verificou que pagou a menos, você tem que pagar a diferença. Se verificou que pagou a mais, aí não tem como você não recuperar isso, até porque esse dinheiro ele vai direto para as instituições. Então, imagine você chegar lá na instituição e dizer, ó, eu quero que você me devolva o valor porque eu paguei a mais. Ela vai dizer, já troquei telhado, já comprei fralda, já comprei comida, não tem como te devolver isso. E aí, gente, vamos combinar que não tem cabimento, né? Foi doado, né? Para aquela instituição, ela recebeu uma doação, então não tem como você trazer de volta. E o Estado não se comprometeu. E, não doou a mais, eu te devolvo. Não tem nada a ver. E isso está bem claro na legislação. Aí fica aquela questão social mesmo. Paguei a mais, fica tranquilo. Mas aí a Juliana depois já vai explicar essa questão, né, Juliana? Sim, depois eu explico. Tá. Pode só mudar ali o slide, Juliana, por favor? Sim. Aqui já foi também. Próximo. Guia de pagamento. Vamos lá.
A guia de pagamento é a 9784, né, o FII é contribuição pessoa jurídica, e a 9687 quando é o FEI. E aí, gente, tomem cuidado quando vocês forem fazer a escolha, porque a guia é DARI, tá? É DARI, a mesma guia do ICMS, só o código são outros. Quando você for escolher, o FIA pessoa jurídica e o FIA pessoa física tá um em cima do outro ali. E o FIA e o FEI é a mesma coisa. Então, às vezes, na pressa, você vê o primeiro e já paga, e é pessoa física, porque nós podemos doar se nós quisermos, né? Então, só cuida para escolher certinho pessoa jurídica para entrar ali e o Estado ver que você está contribuindo. A outra opção é você pagar direto para a prefeitura, não para a prefeitura, você vai lá na prefeitura, você diz qual é a entidade que você quer que receba aquele valor da contribuição e você faz o depósito direto para a prefeitura. Então, você vai para depósito direto para a entidade, olha, você vai na prefeitura, pede autorização, diz qual é a entidade do FII ou do FEI que você quer que receba, e aí você faz os depósitos diretos para aquela entidade. É legal, eu acho bacana. Eu, se eu estivesse lá na empresa, eu gostaria de saber para onde vai. Então, me parece ser mais assim, mais interessante. Só que, claro, se você não quer se incomodar, não quer se preocupar com nada, a guia DARI é a solução, porque você faz a guia DARI, fica no banco de dados do Estado, o Estado fica vendo que você está pagando. Se você opta em contribuir direto para a entidade, não esqueçam que tem que ter o documento da prefeitura, tá? O Estado não fica sabendo, porque não está no banco de dados lá no SAT. Então, aí, se o Estado vir a questionar, você tem que ter todos os comprovantes bonitinho. Não, tá tudo aqui, ó, tá aqui o documento da prefeitura, estão aqui os comprovantes. Então, provavelmente é assim que o Estado vai fazer a fiscalização. Hoje, nós não tem como dizer para vocês, não, vale mais a pena fazer DARI. Ah, o Estado complica se você depositar direto, porque a gente ainda não viu ninguém ser fiscalizado em relação ao FII e FEI, é uma coisa muito nova. Tá, agora que os dois são válidos, são. Deixa eu aproveitar e vou fazer o papel dos nossos alunos aqui, né? Já que hoje não é ao vivo, então vou fazer o papel do aluno e vou fazer algumas perguntas que normalmente eles fazem. Tá. E se eu gerar a guia DARI com um código errado? Tem como arrumar? Tem Redari. Tem. Legal. Tem. A guia DARI você consegue alterar o código através do Redari. Daí dá para fazer, sim. Mas tomem cuidado, né? Porque daí vai depender assim, você faz um Redari, vai depender do Estado, porque é como se fosse um processo administrativo, tem que aguardar eles retornar, e isso pode demorar um pouquinho, né? Mas faz Redari, não deixa errado. Ah, não, tá aqui, eu paguei, só que usei outra guia. Ele vai considerar que não pagou, né? É uma burocracia que pode ser evitada se a pessoa assistir e prestar atenção aqui na nossa aula, né? É uma burocracia que pode ser evitada. E falando em papel do aluno, Juliana, e se eu tiver prejuízo no período, né? Ah, pois é. Se eu tiver prejuízo no período, não tem imposto de renda devido. Se não tem imposto de renda devido, não há o que se falar em doação para FII e para o FEI. Se tu quiser doar, tu pode, mas não tem essa obrigação, né, Tati? Porque não tem imposto de renda devido, para efeito estadual não vai ter essa exigência. Para efeito federal, a doação, ela é uma mera liberalidade, você doa se você quiser. Depois, inclusive, eu vou explicar a questão da indedutibilidade disso na apuração do lucro real, mas no momento oportuno eu explico isso. E não vai gerar incentivo, né? Porque se você doa num período de apuração em que não tem imposto de renda devido, não há o que se falar em incentivo fiscal para imposto de renda e contribuição social. É isso aí. Doa se quiser. Obrigado não é, se tiver prejuízo. Né? No caso do FII e FEI. Pode trocar o slide? Eu acho que faltou isso. Falta de pagamento. Olha só, o que acontece se eu não pagar o FII e FEI estando na obrigatoriedade? O fisco, ele pode, na verdade não é o fisco, se eu não paguei o FII e FEI, automaticamente o meu benefício está suspenso. Claro que você não vai encontrar lá no SAT um local que diga, não pagou o FII e FEI, está suspenso. Ele fica suspenso, mas você está usando o benefício. Se você colocar em dia, pagou tudo antes do Estado verificar, tá tudo ok. É aquela situação que nós temos em Santa Catarina, que é a denúncia espontânea. Está em atraso, mas você pagou antes de qualquer medida de fiscalização, tá tudo certo. Agora, cuidado se está em atraso, a fiscalização, a Secretaria da Fazenda descobriu e te manda uma intimação. E aí vai depender muito da boa vontade do fiscal. Pode ser que seja um fiscal que esteja de bom humor, ou um fiscal que não leva as coisas tão a ferro e fogo e diga, não, bota em dia aí até amanhã, que daí eu vou deixar assim. E aí você coloca em dia, tá tudo certo. Mas tem fiscal que já vai pegar e vai te mandar já uma notificação. E aí, o que acontece? Ele não foi suspenso, porque a suspensão era antes de qualquer medida de fiscalização. Ele vai te notificar e você perde o benefício naquele período inteiro. Aí já pensou, né, Juliana?
a empresa, por exemplo, é uma importadora que paga 1% de ICMS ao invés de 17%. Eita! E ela tem que recolher toda essa diferença. E o pior não é isso. Ela deixou de pagar ICMS no desembaraço aduaneiro, nota complementar, vai ter que fazer complemento de DI, que já é uma burocracia. Nota fiscal complementar da saída, porque ela usou diferimento parcial e não podia. Refazer toda a apuração, porque ela usou crédito presumido e não podia. Olha, a pessoa tem que aumentar o calmante, né? Porque eu não consigo nem imaginar no dia a dia uma situação assim. Tem que botar Rivotril no café. Para sobreviver um pai, fora o mini infarto que vai sofrer na hora que receber a intimação, né? A notificação. Não, mas... E aí, no caso, retificar essas declarações também todas, né, Tati? Tudo, refaz o trabalho todo. E o pior não é a retificação das declarações. Na minha opinião, o pior são as notas complementares. Porque, veja bem, o prejuízo que a empresa vai ter. Primeiro, que ela usou um benefício que não vai ter. Segundo, se ela não tivesse o benefício, será que ela teria cobrado, vamos supor, R$100 do cliente? Não seria 150 ou até 200? Então, como é que ela vai dizer para o cliente, olha, eu não cumpri uma regra lá no meu benefício e agora eu vou ter que aumentar uma mercadoria que eu te vendi lá em janeiro? Não vai fazer, né? Então vai ter que arcar com baita no prejuízo. Então tem que tomar muito cuidado. É muito importante essa doação. Como eu falei, a gente ainda não sabe como que o Estado vai fiscalizar. O nosso Estado, ele costuma ser bom, muito bom em relação a isso, em avisar, olha, coloque em dia, mas a gente não sabe ainda, né? Pode ser que para isso ele seja um pouco mais rígido. Sim. É isso aí. Então, em relação a essa questão, isso, mas nós temos ainda duas situações bem importantes em decorrência das contribuições. O que teve nessa última alteração aí do FIA e do FEI? Que aplica-se também quando o TTD é relativo à saída com diferimento, com dispensa de recolhimento do ICMS anteriormente diferido. Como é que funciona isso? O diferimento, ele não é considerado um benefício fiscal na teoria. Na teoria, ele é uma modalidade de substituição tributária. Ele passa a tributação para a etapa seguinte de circulação. Só que os regimes especiais, na prática, eles acabam considerando, porque você desonera uma cadeia, né, acaba pagando menos imposto. Então, o que o fisco disse? Apesar de, na teoria, não ser benefício, se você tiver diferimento, que também é com regime especial, você também tem que pagar o FIA e FEI. Mas aqui ele está focando no comprador. Porque, o exemplo que eu dei da importação, a importadora já tem o TTD que tem diferimento parcial. Então, é um regime especial também que tem crédito presumido. Então, não se tem dúvida que tem que pagar. O que ele está focando agora é no comprador. Então, eu, Tatiane, tenho um regime especial para comprar com diferimento. Então, se essa compra com diferimento é através de regime especial e é para consumo final, olha que específico que é essa situação. O diferimento é passar a tributação para a etapa seguinte. Então, é para revenda ou para industrialização a entrada dessa mercadoria com ICMS diferido. Só que nesse caso que ele está dizendo que também tem que pagar, é quando eu sou consumidor final e posso adquirir com diferimento. Dá para contar no dedo que tem na legislação. De uma mão só ainda. Porque é bem pouca coisa. Bem pouco mesmo. Então, o que você tem que olhar? Minha empresa de lucro real ela tem regime especial para adquirir com diferimento e ela é consumidor final? Geralmente isso é no ativo, os consumos não tem. É ativo mobilizado. E aí tem perdão dela recolher esse ICMS diferido. Não confundam aqui, por exemplo, quem tem o TTD 409, porque você recebe do fornecedor com diferimento e você é consumidor final. Mas quem é que tem o regime? É o teu fornecedor, então é problema dele. Aqui é quando você, comprador, é que tem o regime, que você tem que tomar cuidado. Você que tem o regime e para ti é consumidor final. Tem perdão de recolher esse ICMS anteriormente diferido, já que não tem etapa seguinte? Tem. Então tem que pagar o FIA e o FEI. Inclusive, quando esse perdão é somente se você vender após 4 anos, porque tem um monte de situação, né, pouquinho, mas as situações que tem, você compra um ativo imobilizado e você, se vender, alienar ou transferir para outro estado após 4 anos, você não precisa pagar o ICMS anteriormente diferido. Então, se a tua empresa é lucro real, conseguiu através de TTD essa questão, tem que fazer o pagamento do FIA e do FEI. Não precisa se preocupar naqueles casos do artigo 1º do anexo 3, tá? O que é o artigo 1º do anexo 3? É você receber com diferimento e a tua saída ser isenta, ser com redução de base de cálculo ou até ser exportação. Neste caso, se manter o crédito integral, você também não precisa recolher o ICMS anteriormente diferido. Então, nessas situações pontuais do artigo 1º, não entra FIA e FEI. São casos bem pontuais mesmo. Na dúvida, é bom dar uma ligadinha para fiscalização, se tá com dúvida, mas tem regime especial. É lucro real.
Comprou com diferimento, você é consumidor final e ainda tem dispensa de pagar esse ICMS anteriormente diferido, tem que pagar o FII, tá? Gente, a contribuição do FII e do FEI aplica-se também para quem tem o PRODEC. O PRODEC é um incentivo de ICMS que você posterga o pagamento, você financia o ICMS. Ao invés de pagar esse mês, você paga daqui 24 meses. Então, é um benefício que nós temos em Santa Catarina, que quem tem o PRODEC também tem que pagar o FII e o FEI. O PROEmprego, quem tem o PROEmprego também tem que pagar FII e FEI, independente, porque dentro do PROEmprego você tem vários benefícios. Tem para aporto, tem para transmissão de energia elétrica, são para empresas muito pontuais também, sabe, exportadoras. Então, se você tem um benefício do PROEmprego, qualquer um deles tem que pagar o FII e o FEI. Qualquer benefício que foi reinstituído pela Lei 17.763, não existia mais, mas agora existe. É com regime especial, né? É lucro real, vai ter que pagar. Outra coisa, gente, antes de eu falar mudando, né, o assunto, mas antes de eu falar dessa questão da filiais de outros estados, tem uma outra situação também, é assim, ó, você tem um tipo de TTD, é lucro real, é regime especial, mas o valor do teu benefício é exatamente o valor da tua contribuição. Como assim, Tatiane? Por exemplo, nós temos aqui em Santa Catarina o PIC, é uma novidade aí também, é o Programa de Incentivo à Cultura. Eu imagino que foi por causa da pandemia, mas é uma espécie de Lei Rouanet, sabe? Só que o nome é PIC aqui. As empresas, elas não são obrigadas a fazer essa contribuição. Aí tem os faturamentos lá e o percentual máximo de contribuição. Mas é para incentivar mesmo. Então, vamos supor, tem empresas aí de organizações, né, de circo, de teatro, esse meio artístico. Eles podem fazer um projeto, e nesse projeto de incentivo à cultura, então ele vai lá no estado, na prefeitura, enfim, organiza todo o projeto, tem toda a regra lá no decreto, né, do PIC, e aí as empresas, não é o estado que vai repassar dinheiro para ele, é o estado, só que através das empresas. Então as empresas vão destinar um percentual X de ICMS aprovado anteriormente pelo fisco, para ir direto para aquele projeto, sem passar pelo Estado, para daí o Estado fazer isso. Então, o que acontece? A empresa ela não tem incentivo nenhum. Então, por exemplo, assim, ó, se você tem na sua apuração 3 mil reais de ICMS, 3 mil reais, apurou 3 mil. Ô, Juliana, pode trocar o slide, por favor? Quero mostrar o exemplo. Aí, você tem na apuração 3 mil reais de ICMS. E aí você teve um projeto aprovado. Gente, eu coloquei valores simbólicos, porque tem todos os percentuais lá definidos, mas vamos supor que você pode pagar aí 10%, então deu 300 reais, né, contribuir 10%. Tu tem na tua apuração 3 mil. Esse 300 reais você vai tirar do seu ICMS e passar para a entidade, para a organização lá da cultura. Você vai usar o mesmo 300 reais como crédito para abater do valor do ICMS que você deve. Ou seja, você vai pagar R$ 2.700 de ICMS na guia da área de ICMS e uma outra guia para a contribuição do Fundo da Cultura de R$ 300 reais. O seu desembolso foi R$ 3 mil reais. Então, você não tem nenhum benefício. Você não deixou de pagar imposto, você só repassou direto para uma instituição. Então, neste caso, está bem claro que, não, apesar de ter TTD, pode ser lucro real, você não precisa se preocupar com FII e FEI. Não teria nem cabimento, né, Juliana? Só que faltava, né? Mas isso aí lembra muito a questão da utilização dessas doações para fundos, projetos na área federal. Como você falou ali, você desembolsa os 3 mil. Na área federal funciona de forma idêntica, porque quando a gente fala incentivo fiscal para imposto de renda, o cara acha, meu Deus, estou ganhando dinheiro, né? Você não está ganhando, você só está tirando da guiazinha do IR e destinando pro fundo. Para fins federais é isso. É muito semelhante a esse cálculo que você mostrou aí. E assim, eu acho que depende muito do que a empresa quer incentivar, porque é bacana também, né? É que existe uma... É que aí... Não na questão do desembolso, né? Porque o desembolso efetivamente vai ser a mesma coisa. Mas é uma questão que ao invés de mandar o dinheiro para a União e sabe-se lá para que esse dinheiro vai ser usado, eu destino para minha região, para aquele projeto, né? Então, de repente, você pega um município lá do interior de Santa Catarina, um município pequeno, que tá pagando, né, a guia total do ICMS, sendo que poderia estar contribuindo, de repente, com algum fundo cultural, como você falou ali. Ou tá pagando o imposto de renda valor cheio. Esse dinheiro tá indo para a União. E aí, às vezes, tem ali um projeto de balé. O balé Bolshoi, por exemplo, em Joinville, ele recebe bastante recursos da Lei Rouanet,
que é a lei de incentivo à cultura, né? A lei federal que fala da Lei Rouanet. E várias empresas de Santa Catarina fazem doação. Então, por que eu vou mandar o dinheiro para a União se eu posso, de repente, incentivar o Balé Bolshoi? Mas vamos pegar um negócio menor, né? Que Balé Bolshoi é... De repente, você tá lá em, sei lá, em Palmitos, em Pinhalzinho, né? Lá num município mais do interior. E tem um projeto bacana, cultural, desportivo. Agora eu não tô nem falando de FIFEG, agora eu tô filosofando sobre os projetos de modo geral. E aí, de repente, você tem um projeto bacana para atender as crianças da sua região e ensinar balé, ensinar futebol, ensinar basquete, ensinar sei lá o quê. Poxa, é bacana, né? Pegar uma empresa do lucro real que pode estar destinando parte do imposto de renda para um projeto e deixar esse dinheiro lá no seu município. Ou no caso que a Tati falou aqui do projeto cultural a nível estadual, PIC. né? PIC. É o PIC. Isso é... Projeto de Incentivo à Cultura. Mas é essa visão, né? Se a gente tem como... Ah, Juliana, mas o meu município não tem isso. Então, começa a te mexer, de repente vê com alguma entidade filantrópica, né? Para se cadastrar e aprovar o projeto cultural, o projeto artístico, o projeto sei lá do quê, para tentar angariar recursos com as empresas da região para ficar no município. É, bacana. Ou nos municípios arredores também, né? Porque às vezes no teu município não tem, mas do lado tem, né? Por que não? Né? Gente, e assim, ó, e aí nós temos a questão, e se eu contribuo, se a minha empresa tem filiais em Santa Catarina, vamos pensar primeiro em Santa Catarina, tem matriz e filiais, só a matriz tem o regime especial, o que a filial vende não tem amparo nenhum de benefício. Como é que eu faço? A contribuição do FII e FEI é sobre imposto de renda. Eu não posso falar total, senão a Juliana me corta. É sobre imposto de... Mas o total quase vem. É do valor do imposto de renda da matriz e da filial, porque é consolidado, né, Juliana? De todos os estabelecimentos. De todos os estabelecimentos. Total nem pensar. Depois ela explica por que ela não pode falar total. Não, mas assim, em resumo, os tributos federais, eles são todos apurados, centralizados pelo estabelecimento matriz. Sempre. Não existe imposto de renda da filial, não existe PIS da filial. O imposto de renda, o PIS, o COFINS, a contribuição social, os tributos federais são todos centralizados na matriz. E aí, quando a Tati fala total aqui, é porque ela está querendo dizer que é o tributo da matriz e todas as filiais, ou seja, o tributo da empresa como um todo. Mas a gente costuma, na área federal, quando fala de imposto de renda total devido, né? A gente está falando da alíquota básica dos 15% e do adicional dos 10%. Mas eu vou explicar isso mais para frente. Tá. Só mais um detalhe. O único imposto federal que não é consolidado é o IPI. IPI é o imposto federal e cada filial, né? Cada um faz a sua parte. O imposto no Brasil não é mole, né? Todo ele tem exceção. É a única exceção, na verdade, né? Porque é a única. PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, IOF, Simples Nacional, é tudo centralizado na matriz. Tudo centralizado. O IPI não. Inclusive, o IPI tem umas coisinhas bem complicadinhas quando envolve matriz filial. Mas é isso aí, a gente deixa para uma próxima live. Aliás, é uma boa ideia para uma live, né, Juliana? É uma boa ideia falar sobre recolhimento dos tributos, a questão de centralização ou não, e falar do IPI, como funciona. Uma boa ideia, vamos fazer uma próxima. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o FII e FEI. Então, assim, tem uma matriz e filial, tudo dentro de Santa Catarina, você pega o imposto de renda centralizado e vai pagar o FII e FEI. Mas dentro da mesma filial, vamos supor que eu tenho um único estabelecimento, um único. E eu tenho, nesse estabelecimento, produtos amparados pelo regime especial, que eu sou obrigada a pagar o FII e FEI, e produtos que não têm regime especial, que eu não tenho que pagar o FII e FEI. Neste caso, o que eu faço? Não tem nada até hoje na legislação dizendo que você vai pagar proporcionalmente as saídas beneficiadas pelo regime especial. Ou seja, você vai pegar o imposto de renda e vai aplicar 2%. Agora, o que saiu é que o Estado, na primeira versão, vamos dizer assim, né, do FII e do FEI, ele diz que empresas que têm estabelecimentos localizados em outros estados, vai ser definido posteriormente como que vai ser recolhido, como vai ser feito o cálculo. E demorou um pouco, mas saiu. Eu acho que eles não sabiam, vamos botar o decreto assim mesmo, depois a gente resolve. Bem coisa de fisco, né? Deixando a gente doido aí no meio da história. Mas aí saiu, e eu achei que ficou bacana, assim, na minha opinião. Antes de eu mostrar o exemplo, como é que funciona. O que diz a lei? Se você tem estabelecimentos em Santa Catarina e estabelecimentos em outros estados, você pode deduzir, se quiser, proporcionalmente, referente às saídas realizadas pelo estabelecimento do outro estado. Então, quer dizer, o que você tem que fazer? Você vai pegar toda a saída da empresa, como um todo, tanto das filiais de Santa Catarina quanto de outros estados.
E vai fazer uma proporção. O total equivale a 100%. Mas dos estabelecimentos de fora de Santa Catarina, essa saída equivale a quantos? Equivale a 70%. Então, neste caso, 70% do FII e FEI você pode não pagar, deduzir ali. Só que nesse total, você não pode considerar remessa de industrialização por encomenda, lá do outro estado, tá? Remessa para conserto, reparo e transferências internas. Então, retira toda essa parte e o restante das saídas você faz a proporção. Juliana, ia falar alguma coisa? Não, eu ia dizer que temos aqui no exemplo, considerando que outros estados deu 57,14%. Tá. Isso, é porque tá bem pequenininho ali para eu ver. Mas assim, no exemplo, né, o total das saídas corresponde a 100%, foi R$700 mil. Isso. Saídas realizadas pelos outros estados, R$400 mil. E as saídas realizadas por estabelecimentos de Santa Catarina, 300 mil. Então, fazendo a proporção, deu 57,14, né, Juliana? 57,14. De outros estados. De outros estados. Então, lá na apuração, vamos supor que você tem um imposto de renda de R$32 mil. O FII e FEI corresponde a 2%. Então, deu R$640, né? Quiser pagar os 640, né? Pode. Não, mas não estou muito afim. Depois a Juliana vai dizer melhor sobre essa questão. Não quero. Hoje eu não estou afim de pagar 640. Faça a proporção lá dos outros estados e eu diminuo 57,40. Deu 274,30, é isso, Juliana? 274,30, E é o valor mínimo que você é obrigado a pagar para o FII e FEI. É importante fazer algumas colocações aqui, porque, para efeito da legislação estadual, para manter todos os benefícios, a gente tem que pagar no mínimo a contribuição para o FII e para o FEI, que corresponda aos estabelecimentos de Santa Catarina, né? Que no caso seria o 42,86%. Né? Porque quando eu diminuo 57,14%, na verdade eu estou recolhendo o equivalente a 42,86%. Isso mesmo. É isso aí. Que é o mínimo do mínimo para você manter os benefícios, né, Tati? O mínimo do mínimo. Ok. O mínimo. Só que aí o que eu gostaria de provocar aqui a sua reflexão será que vale a pena ficar fazendo esse cálculo? Porque para fins do imposto de renda, tu vai fazer... Vamos supor que tu tivesse doado efetivamente os R$640. Como 640 é 2% de 32 mil e o limite do benefício no âmbito federal é 2% da alíquota básica, então é 2% desses 32, né? Você vai poder deduzir os 640 caso você doe efetivamente os 640. Obviamente que se você quiser fazer a proporção e doar só os 274,30, tu só vai poder deduzir do imposto de renda, gerar um incentivo para o imposto de renda de 274,30. Mas 274,30 é menos do que 2%, né, gente? Mas como eu posso usar até 640, se tu doar os 640, tu pode usar os 640. Por que eu estou explicando isso? Porque, no meu ponto de vista, não vale a pena fazer todo esse cálculo. Eu, particularmente, doaria os 640 e ponto final, porque eu posso me incentivar no imposto de renda dos 640. Juliana, mas de repente... eu tenho, sei lá, um benefício lá no estado do, sei lá, Mato Grosso, que também tem algo semelhante para FII e para FEI. Aí tudo bem, porque daí a gente está falando, né, de uma contribuição para um fundo estadual de um outro estado que não é Santa Catarina. Aí até concordo em você perder o seu tempo, o seu precioso tempo fazendo proporção. Mas vamos supor que não, Juliana, eu tenho... né, estabelecimentos em outros estados, só o estado de Santa Catarina mesmo que tem essa bizarrice aí do FII e do FEI. Nenhum dos outros exige. Então, beleza, dou 640 aqui no estado de Santa Catarina e deduz para o imposto de renda. Mas eu não tô afim, eu não quero. Eu quero incentivar, eu quero contribuir com as entidades de Santa Catarina só no limite necessário para manter os benefícios. Beleza, então vai ter que calcular a proporção. Mas o que eu quero dizer é que para a visão do imposto de renda... não haveria tal necessidade. Para o imposto de renda, você continua tendo a possibilidade de usar até 2% do imposto de renda devido na alíquota básica. Vamos combinar que essa contribuição só dá trabalho, porque prejuízo mesmo não, né? Financeiro fica na mesma, só se ela pagar um pouco a mais, mas eu imagino que quando ela simula lá, porque vai ter que meio que simular o valor, né? Por causa da questão da apuração. Ela não vai chutar muito alto. Geralmente o pessoal sabe mais ou menos quanto que daria, né? Então, se pagar um pouquinho, vai ser pouca coisa. Daí tem a questão social, né? Tem que pensar que está indo para quem precisa. Porque realmente são entidades que a gente sabe que precisam.
Sem dúvida, sem dúvida. Foi bem escolhido. Eu acho que foi muito bem escolhido, já que tem que obrigar a contribuir, que seja para entidades que a gente sabe que realmente precisam, né? Sem dúvida. E tem um retorno social, na verdade, né? Você pode não ter um retorno financeiro. Quer dizer, não tem retorno financeiro. Se o cara tá tendo benefício no âmbito estadual, ele tá tendo retorno financeiro. Muito, meu Deus, tanto é que o pessoal vai pagar de olhos fechados isso aí, e ainda mais que deduz, né? Sim, sim. Mesmo que seja um pouquinho a mais, ele ainda tá super na vantagem. Sim, sem dúvida. Beleza, Tati, era isso que tu tinha pra falar? Tens mais alguma coisa? Não, é isso, na parte estadual é isso. Quando começar a falar tudo, se eu lembrar de alguma coisa, eu vou te interrompendo. Beleza? Então agora eu vou falar dos aspectos do lucro real, só lembrando que no âmbito federal, as doações que você fizer para fundo da criança e do adolescente, para fundo do idoso, para Pronom, Pronas, fundo cultural, fundo projeto artístico, cultural, projeto audiovisual, os projetos desportivos, nada disso gera incentivo no lucro presumido ou no Simples Nacional. Tu quer doar? Tu pode. Tu não tem impedimento nenhum. Quer doar? Pode. Mas tu não vai ter uma redução do imposto de renda a pagar se você for do lucro presumido ou do Simples Nacional. Essa redução do imposto de renda a pagar, limitada a 2% do imposto de renda devido, aplica-se tão somente ao lucro real. Se você pegar o artigo 14 da Lei 9.718, né, e o artigo 13 da Lei 9.249, você vai ter um pouquinho mais de explicação lá acerca desses incentivos, e você vai ver que quem quer usufruir de benefício fiscal para imposto de renda tem que ser lucro real. Se você quer usufruir disso, tem que ser lucro real, tá? Uma outra coisa importante, que a Instrução Normativa 1700 de 2017, o Regulamento do Imposto de Renda também fala, né? Então eu coloquei abaixo aqui no slide, eu coloquei ali todas as bases legais, embaixo vocês vão ver, tá? Então não vou ficar citando, não tem necessidade, você pega, tá citado aqui embaixo e depois se quiser dar a sua pesquisada aí. A Tati também colocou na parte dela essa questão e aí é só você ir lá e consultar. Então o que diz a IN 1700? Que a gente não pode fazer o cálculo do incentivo com base no adicional do imposto de renda. O que é o adicional do imposto de renda? A gente tem a alíquota básica de 15%, que incide sobre toda a base de cálculo, e a gente tem... Passou uma moto aí, né, Tati? Cara, eu odeio moto. Eles fazem um barulho. Passou. Olha, ela fez todo o barulho que ela podia. Não fez mais porque não deu. Mas já foi. Tudo bem, não tem problema. Então, a questão ali do adicional é o seguinte, porque a gente tem uma incidência de 15% de imposto de renda sobre a base de cálculo total, e a gente tem um adicional de 10% sobre o valor excedente de R$20 mil por mês. Então, se tu for lucro real anual, o que exceder 240 mil. Se tu for lucro real trimestral, o que exceder 60 mil do trimestre. Então, vamos supor que no trimestre tu teve 100 mil reais de base de cálculo. A gente vai ter 15% em cima de 100 mil, que dá 15 mil, e a gente vai ter 10% sobre 40 mil, que é o excedente dos 60. Aí, esse 10% sobre os 40 mil, que vai dar os 4 mil reais, ele soma, né, na guia. A gente paga uma guia de 19 mil, 15 mil de alíquota básica, 4 mil de alíquota adicional. Mas o incentivo, ou seja, os 2% que você tem de incentivo para FIA e para FEI, é somente sobre os 15 mil. Na verdade, qualquer incentivo fiscal, FIA, FEI, audiovisual, cultural, qualquer um deles, tá? A gente vai gerar... Ô, Tati, eu não sei, tá dando um pouquinho de reverberação pra mim. Vê se tu diminui um pouquinho o som do teu retorno. Pra ti não tá dando? Não, tô te ouvindo bem, mas diminuir aqui. Isso, diminuir um pouquinho o som, talvez acho que vai melhorar. Agora não tá mais tendo retorno. Não? Tá. Bacana. Então, assim, o que acontece? Nessa questão aqui, então... Você vai ter que observar que o 2% é sobre a alíquota básica. Por isso que a Tati falou ali, eu não posso falar imposto de renda total que a Ju vai pegar no meu pé. Por quê? Imposto de renda total devido é o 15 mais o 10. Né? No caso aqui do cálculo que a gente fez, é o 15 mil mais o 4 mil, que daria 19. Isso é o imposto de renda total devido. Mas o incentivo é só sobre os 15%, só sobre a alíquota básica. Outra coisa extremamente importante que você tem que entender é que
O regulamento do imposto de renda, o RI 2018, que é o decreto 9.580, né? Ele fala lá no artigo 649 que a gente não pode deduzir esse incentivo fiscal, não é dedutível. Como assim, Juliana, não é dedutível? Tu vai lançar a doação como despesa, então doou, creditou banco, debitou despesa com doação, tá? Depois eu vou inclusive mostrar qual é a conta referencial que você usa lá na ICF para mapear com essa conta de despesa de doação. Contabilizou como despesa de doação, na contabilidade é realmente uma despesa, mas para efeito do lucro real é uma despesa indedutível, ou seja, uma despesa que a gente vai adicionar na apuração do lucro real. Depois eu vou mostrar também como é que a gente faz essa adição, tá bom, gente? Mas você tem que adicionar, você tem que devolver isso, né? Através de adição, lá na parte A do LALUR e do LACS, para daí sim encontrar a base de cálculo do IR, para daí sim calcular o imposto de renda devido e gerar o incentivo fiscal, tá? Então, ela é indedutível. Contabiliza como despesa, entretanto, adiciona. É mesmo, Ju? Tem certeza? Tenho. Essa redação que eu coloquei para vocês aqui no slide, aqui, né? Ela é a mesma redação que está no artigo 649 do Regulamento do Imposto de Renda. E olha só o que ele diz ali, o inciso 2. A dedução não poderá ser computada como despesa operacional para apuração do lucro real. Ou seja, é indedutível, tá? Então tem que... Oi, Juliana. Oi. Já que tu... Só não tem nada a ver com o assunto, mas só pra gente dar uma risadinha, né? Isso que tu, tipo, é aqui. Esses dias eu fui gravar um vídeo e eu queria virar o rosto para onde estava o slide. Então, o slide estava de um lado e eu virava o rosto pro outro. Ainda bem que eu dei uma revisada, senão eu tinha pago o mico do século, né? Ficou uma coisa muito estranha. Normal, porque é espelhado, né? É espelhado. Não, e aqui mas o legal é que eu consigo apontar para ti e tu consegue apontar para mim. É isso aí, não adianta porque é espelhado, de vez em quando eu confundo também, eu aponto pro outro lado, opa, não é pra cá. É isso aí. Bom, pegando então ali o gancho, só pra deixar claro, via de regra, as doações são indedutíveis na apuração do lucro real. Salvo a doação para Lei Rouanet, que daí tem lá um artigo específico que fala de uma regra específica, que aquela doação pode ser dedutível nos limites da legislação. As doações para faculdades, para a parte educacional também está previsto lá na Lei 9.249, no artigo 13, né? E para as entidades civis de caráter filantrópico que gerem benefícios para os funcionários da empresa doadora ou para a sociedade, né, onde a empresa doadora está inserida, para a região onde ela está inserida, né? Aí a gente tem um limite de 2% do lucro operacional como permissão de dedutibilidade no lucro real. Nesse caso das entidades civis de caráter filantrópico, não gera incentivo fiscal, não gera redução do imposto de renda, mas tem a possibilidade de lançar como despesa dedutível. A Lei Rouanet, ela é a única que dá possibilidade de despesa dedutível e também incentivo fiscal. Você ganha duas vezes, né? Para a questão da Lei Rouanet. Aí você pega lá no artigo 18, no artigo 25, tem os dois tipos que você pode estar gerando. Eu não vou entrar no mérito aqui porque não é o objetivo hoje. Mas, resumidamente, o que pode deduzir como despesa de doação é para essas 3 situações específicas. Todo o resto, doação para caráter desportivo, audiovisual, doação para FIA, para FEI, PRONOM, PRONAS, as despesas são indedutíveis na apuração do lucro real e você tem que adicionar, ok? Show de bola. Já falei então do FIA, o 1%, FEI, aqui a base legal do 1%, não vou repetir, tá? Porque é 1% para um, 1% para outro, mas a regra de dedutibilidade para os dois é a mesma, é indedutível. E aí, Juliana, quando eu lançar como despesa de doação, na contabilidade, eu tenho que referenciar de modo adequado para que na demonstração de resultado dentro da ECF ele apareça na conta correspondente. E que conta é essa? Essa conta referencial aqui, né? 3.01.01.07, uma hora fica automático. 0.01.12. Essa é a conta referencial dentro da ECF que você vai estar utilizando. E aí, a adição que você vai fazer na parte A do LALUR e na parte A do LACS, você vai fazer na linha de número 8.45, tá? Então, lá tem a linha pra gente adicionar essa despesa de doação. Bacana. E o incentivo, Juliana, aonde que eu deduzo isso? O meu imposto de renda deu R$32 mil e eu doei 640, lá naquele exemplo da Tati, né? Aonde que eu faço para
reduzir esses 640 do imposto de renda devido. Você vai fazer isso na ficha N620 e na ficha N630, na linha 12 e na linha 13 dessas fichas da ECF. É lá que você vai informar o quanto você doou, limitado a 2% do imposto de renda devido, claro, né? E é lá que você então vai usar esse incentivo. Ju, 32 mil menos 640 vai dar para mim ali 31.360 de imposto de renda a pagar, de guia DARF de imposto de renda a pagar. Lá na minha DCTF, eu informo 32 mil ou eu informo 31.360? Tu informa 31.360, que vai ser o mesmo demonstrado na ICF, porque na ICF a gente vai informar 32 menos 640, chega no 31.360. Esse é o imposto de renda devido, essa é a guia DARF que tu vai gerar, essa é a informação que tu vai trazer para DCTF, beleza? Ok, aí aqui eu trouxe um exemplo, gente, que depois eu vou ver aqui, depois talvez eu entre lá no Excel para mostrar para vocês os cálculos, mas eu vou primeiro mostrar aqui nesse resuminho do slide, tá? Então, aqui a gente tem, ó, eu calculei os 4 trimestres do ano, poderia ser lucro real anual, a ideia é a mesma, tá? Mas eu calculei como lucro real trimestral. E aqui eu fiz uma ADR bem sintetizada, né? Bem sintetizada, onde nós temos, por exemplo, no primeiro trimestre, um lucro de 997 mil. No segundo trimestre, a gente tem um prejuízo de 200 mil. Então, vejam que no primeiro trimestre, eu efetuei uma doação de 3 mil reais. No segundo trimestre, eu não fiz doação, porque se eu tenho prejuízo, não tem imposto de renda devido. Se não tem imposto de renda devido, não há o que se falar em doação. Ah, mas eu quero doar mesmo com prejuízo. Beleza, pode doar, mas não vai ter incentivo, tá? No terceiro trimestre, teve uma doação ali de R$ 1.500, né? Porque a gente teve um lucrinho de... Eu não tô enxergando, acho que é 498,500. Deixa eu ver aqui no... Peraí, que eu tenho um suporte aqui do meu lado. Eu já vi 498.500. E no quarto trimestre, um prejuízo de 100 mil. Então, no terceiro trimestre, teve um lucro de 498.500, com uma doação de 1.500. E no quarto trimestre, como deu prejuízo, não foi feita doação e não gerou incentivo nenhum. Dando sequência, vocês vão observar que o lucro ou prejuízo demonstrado na última linha da minha DR, ele vai alimentar a primeira linha do meu livro de apuração do lucro real, que é o que tá aqui, ó. A gente tem, então, ali... No livro de apuração do lucro real, no LALUR, do primeiro trimestre, o ponto de partida são os 997 mil reais, onde daí a gente fez uma adição dos 3 mil. Lembra que eu falei lá, a conta de número 8 ponto nananã, a linha, né, de número 8.16, se eu não me engano, é onde tu vai fazer essa adição. É aqui, ó, dentro do LALUR. Você vai lá, adiciona os 3 mil e veja que a gente chega num lucro fiscal de R$1 milhão, tá? No segundo trimestre não teve nada para adicionar, porque eu não doei. No quarto trimestre eu adicionei 1.500, que equivale exatamente ao valor doado. E no terceiro trimestre, né? E no quarto trimestre eu não adicionei nada porque não tinha feito doação. Beleza. Essa última linha do meu LALUR e do meu LAX, né? Vamos falar de LALUR, porque o objetivo agora é falar de imposto de renda. A última linha do meu LALUR vai alimentar a minha ficha de apuração, que nada mais é do que a ficha N620 e a ficha N630. No caso de lucro real trimestral, vai ser a ficha N630, tá? Se fosse lucro real anual, a gente tem a N620 e a N630, tem as duas, né? Bacana. Então, quando você olha aqui, ó, dá uma olhada que ele parte como base de cálculo, né, do lucro fiscal. Então, o meu lucro contábil foi 997 mil, o meu lucro fiscal foi 1 milhão. Desse 1 milhão, a gente calculou o imposto de renda, 15% de 1 milhão dá 150 mil. E o 1 milhão menos 60 mil vai dar o meu adicional. Lembra que eu falei? Tudo que passar 60 mil de base de cálculo vai ter adicional de 10%. Então, 1 milhão menos 60 mil dá 940 mil. 10% de 940 mil dá os 94 mil que tá ali. Então, observem que 150 mil mais 94 daria ali 244 mil de imposto de renda. Como eu doei 3 mil,
né? Como eu doei 3 mil e 3 mil é 2% de 150, eu posso diminuir esses 3 mil da minha guia de imposto de renda a pagar. Então, ao invés de pagar 244 mil, eu vou pagar 241 mil de imposto de renda. Mas percebam que, na prática, eu desembolsei 244. Parte através das guias DARES, né? Parte através das guias do Fundo Estadual do Idoso e do Fundo da Criança e Adolescente, da infância, né, e da adolescência, e parte eu paguei para a União através da guia DARF, mas o desembolso foi de 244 mil, tá? Então percebam aqui que eu não calculei 2% sobre 244, eu calculei 2% sobre 150 mil, só sobre a alíquota básica. Essa é a regra federal para efeito de incentivo fiscal do imposto de renda e da contribuição social. No segundo trimestre, já abro a palavra para ti caso tu queira contribuir com alguma coisa, tá, Tati? No segundo trimestre, nós não tivemos nenhum tipo de incentivo, como vocês podem observar, não foi feito doação nenhuma. Ju, mas se eu tivesse doado no segundo trimestre, por exemplo, R$1.000? Beleza, tu ia doar os 1.000, ia adicionar 1.000 na parte A do LALUR, e aqui nessa ficha, que é a ficha de apuração, tu não poderia deduzir 1.000. Não tem o que deduzir se não tem imposto de renda devido, tá bom? No terceiro trimestre, a gente deduziu os 1.500, que foi 750 para FIA e 750 para FEI. E no quarto trimestre, nada para deduzir. Aí agora, eu vou compartilhar o meu Excel aqui com vocês. E aí a gente vai sair da tela rapidinho, Tati. Tá bom. Mas é porque eu quero mostrar o seguinte. Imaginem que eu tivesse doado aqui, por exemplo... Deixa eu diminuir um pouquinho. Ó, imagine que eu tivesse doado... Ao invés de ter doado 3 mil, Juliana, eu doei... Acabei calculando lá, né? Fiz aquela estimativa do quanto mais ou menos a gente tem que calcular. E aí eu cheguei no valor de 3.460, por exemplo. Ok, doei efetivamente 3.460. Vejam que o meu lucro contábil agora é de 996.540. A gente vai adicionar os 3.460.000. A minha base de cálculo para o imposto de renda continua sendo 1 milhão. Por quê? Porque qualquer coisa que você doar, você vai ter que adicionar, né? Para FII e para FEI. Então, a base vai ser 1 milhão. Ela não altera a base de cálculo para o imposto de renda. Se a minha base de cálculo é 1 milhão e o meu imposto de renda é 150 mil na alíquota básica, concorda comigo que não há alteração para o incentivo? Então, vejam, eu doei 3.460, mas eu só posso gerar de incentivo 3.000, que é 1.500 para o FIA e 1.500 para o FEI. Perfeito? Então, é isso que vocês têm que estar observando. Juliana, e se eu doar menos? E se ao invés de ter doado 3.000, eu doei 2.800? Para efeito federal, tu vai poder deduzir 2.800. Mas 2% de 150 mil dá 3.000. Mas tu só pode gerar o incentivo até o limite daquilo efetivamente doado. Aí, se tu quiser complementar, Tati, o procedimento no âmbito estadual... Na verdade, a empresa vai ter que complementar, né? Porque se 2% não... Se ela não pagou R$3.000 nesse caso, pagou só 2.800, ela não chegou a 2% para o FII e para o FEI, né? Então, ela vai ter que complementar. E aí, imagino eu que possa deduzir, né, Juliana? Porque dela fez a complementação, ou não? Depende, porque assim, ó, vamos lá, vou voltar lá em cima e vou colocar os 2.800. Então, vamos supor que aqui eu doei 2.800, né, mas eu teria que ter doado 3.000, porque 2% de 150 mil é 3.000, e se eu não doar os 3.000, o Estado pode encrencar comigo, né, mas vamos supor que eu doei 2.800. Essa complementação, se acontecer, certamente tu vai fazer fora do período de apuração. E aí, se o cara complementar aqui, ó, complementei os R$200 aqui, por exemplo. Esse R$200 que eu contribuí em abril, ou seja, dentro do segundo trimestre, eu não posso incentivar o meu imposto de renda do primeiro trimestre. Aí vai lá no segundo. Daí, no segundo, como eu tive prejuízo, eu não vou conseguir usar. Se eu tivesse tido lucro no segundo, eu conseguiria. Mas como no segundo eu tive prejuízo, eu não consigo. Porque, assim, a Receita Federal, a legislação federal... Ela não quer saber dessa legislação estadual aí, ela não tá nem aí pra legislação estadual. O que ela quer saber
que ela quer saber é, o que tu doou dentro do período de apuração tá dentro do limite do 2%, você pode incentivar, tá? Então, só continuando e pegando esse exemplo aqui, ó. Então, a gente doou 2.800 no primeiro trimestre. Aí, na hora que a gente foi apurar, a gente viu que tinha que ter sido 3 mil. O Estado pede para eu complementar, ok, vou complementar, mas eu vou doar esses 200 no dia 2 de abril, por exemplo, né? Aí, dia 2 de abril já tá fora do período de apuração do primeiro trimestre. Então, esses R$ 200 que eu doei efetivamente através de Guia Dari em abril, eu não consigo incentivar no primeiro trimestre, infelizmente. Então, vamos acompanhar a linha de raciocínio do primeiro e segundo trimestre aqui, ó. Se você observar, os 2.800 foram adicionados na apuração do lucro real do primeiro trimestre, bem como os R$ 200 também foram adicionados aqui no segundo trimestre, tá? Deixa eu só ver uma coisa que eu acho que essa minha fórmula de... Ah, tá certo aqui. Tá 200.200, beleza. Aí os 997.200 de lucro contábil se tornam 1 milhão de lucro fiscal. Tá vendo? Qualquer valor que eu coloco de doação ali, ele vai retornar para mim o mesmo lucro fiscal. Porque não importa se eu dou 2.800 ou se eu dou 3 ou se eu dou 3.400, não importa. Como a gente vai adicionar, o lucro fiscal vai ser o mesmo aqui, que é 1 milhão. Por consequência, o imposto de renda devido é o mesmo, que é 150 mil. Por consequência, o valor a ser incentivado deveria ser o 3 mil. Só que nesse caso aqui, ó, eu não posso deduzir 3 mil. Aqui a gente vai ter que mudar. Eu vou ter que deduzir 1.400 aqui, 1.400... Opa, tô digitando no lugar errado. E 1.400 aqui. Por que 1.400? Ué, a gente não doou só 2.800? A gente só doou 2.800. Então, eu posso usar até 2% da alíquota básica, desde que eu tenha doado esse 2%. E eu não doei. Dentro desse primeiro trimestre, eu doei 2.800. Então, o que a gente vai deduzir aqui vai ser 2.800. Mas, observem que no segundo trimestre aqui, ó, não tem dedução dos 200. Porque não tem imposto de renda devido. Ok? Se a gente tivesse imposto de renda devido, então eu vou mudar os valores aqui do meu segundo trimestre para ao invés de dar prejuízo, dar lucro, tá? Então deixa eu alterar aqui. Vou alterar um valor qualquer de CMV, por exemplo, só para a gente passar a ter lucro aqui. Ó, então vejam que agora eu tive um lucro, né, de 99.800, onde a gente vai adicionar os R$ 200 de doação complementar que a gente fez no segundo trimestre. A nossa base de cálculo vai ser 100 mil. No caso de 100 mil reais de base de cálculo, eu tenho 15 mil reais de imposto devido. 15 mil reais de imposto devido me daria um incentivo fiscal de um valor, né, a ser contribuído de R$ 300. Mas só que eu não doei 300, eu doei 200. Obviamente que no segundo trimestre você vai ter que calcular para doação do segundo trimestre para continuar atendendo a legislação estadual do FII e do FEI. Mas o que eu quero dizer é que aqueles R$ 200 complementar que tu doou, tu consegue diminuir aqui. Beleza? Até consegue. O problema é que, para efeito estadual, tu vai ter que doar esses 300 e mais os 200, que é a complementação do trimestre anterior. Então, na verdade, tu tá doando 500. Na prática, os R$ 200 vão morrer. Entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer, Tati? Sim. Então, tá. Não, eu tô te perguntando se tu entendeu o que eu quis dizer, porque como eu atuo com o federal e tu atua com o estadual, digamos que a tua visão seria a visão dos nossos alunos, né? Sim, sim. Na minha explicação. Eu sou tua aluna do estadual e tu é minha aluna do federal, né? Sim. Não, então acho que ficou claro. Não sei se tu quer fazer alguma complementação a respeito disso. Não, da minha parte já foi tudo, assim, a questão é só da questão do prejuízo que a gente, né, que o pessoal pergunta bastante, mas tu já comentou ali. Então, acho que é isso, né? Acho que dá pano pra manga, né, esse assunto. Não, eu acho que ficou bem explicado, e se não ficar também, a galera vai botar os comentários aqui no vídeo, né, no canal do YouTube. E aí a gente faz os nossos comentários complementares e se for o caso, a gente no futuro faz outro vídeo, outra live, isso é o de menos, né? Já fizemos 2 desse, né? A gente já fez na primeira versão da legislação, mudou, vamos fazer outro. Já fizemos 2 lives ao vivo, mais esse vídeo gravado, né? O que impede de fazer um quarto? Então, é isso aí. Só pra gente finalizar, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão de tema pode botar nos comentários aqui no YouTube. E se inscrevam no meu canal e no canal da Tati. E
Cliquem no sininho, tem um sininho, né, aqui embaixo no canal do YouTube, que esse sininho, ele vai te notificar os próximos vídeos que eu ou que a Tati, né, caso você se inscreva, caso não, você vai se inscrever no canal, no da Tati, você vai se inscrever no meu. E aí você clica no sininho que você vai ser notificado aí a respeito dos próximos vídeos e das próximas lives. Beleza? Então, um beijo, um abraço a todos e até a próxima. Obrigada e até mais.